Meu nome é Paige, tenho 29 anos, e nunca pensei que estaria arrumando meu quarto de infância enquanto minha mãe observava friamente da porta. Por 4 anos, morei com ela depois que meu pai morreu, ajudando-a de todas as maneiras possíveis. Então, minha irmã Stephanie chegou com o marido, Daniel, alegando que precisavam do apoio da família. Naquela noite, minha mãe deu seu ultimato: você pode ficar com o quarto de hóspedes ou se mudar. Stephanie apareceu atrás dela, acrescentando alegremente: ótimo se você sair no fim de semana. Eu fui embora. A satisfação presunçosa delas durou até que tudo desmoronou sem mim. Se você está gostando desta história, conte-me de onde está assistindo e clique no botão de inscrição para mais drama familiar da vida real. Antes de tudo implodir, eu havia criado uma vida estável, embora não totalmente gratificante, na casa da minha infância. 4 anos atrás, meu pai, William, morreu repentinamente de um ataque cardíaco. A perda devastou nossa família, mas principalmente a mim. Meu pai e eu sempre fomos incrivelmente próximos. Foi ele quem entendeu meu senso de humor peculiar, incentivou minhas ambições e sempre me fez sentir valorizada. Meu relacionamento com minha mãe, Margarete, era diferente. Enquanto meu pai era afetuoso e expressivo, minha mãe era prática e emocionalmente reservada. Ela e minha irmã Stephanie compartilhavam um vínculo especial que às vezes me fazia sentir como uma estranha na minha própria família. Depois que meu pai faleceu, tomei a decisão de voltar para a casa da família, no subúrbio de Boston. Era uma linda casa em estilo colonial com uma varanda ao redor, onde meu pai e eu costumávamos sentar e beber limonada no verão. Cada canto guardava lembranças dele. A casa tecnicamente pertencia a mim e a Stephanie após a morte do meu pai, com a minha mãe tendo o direito vitalício de morar lá. Na época, parecia lógico que eu seria a única a voltar. Stephanie havia se mudado para Chicago 5 anos antes com o marido, Daniel, estabelecendo o que ela constantemente descrevia como uma vida próspera lá. Eu trabalhava como executiva de marketing em uma empresa de destaque no centro de Boston. A mudança para casa exigiu ajustes significativos na minha carreira. Negociei um cargo remoto com a minha empresa, aceitando um corte de 15% no salário no processo. Meu chefe foi compreensivo, mas deixou claro que isso provavelmente atrasaria minha progressão na carreira. Mesmo assim, a família veio em primeiro lugar, certo? Pelo menos era nisso que eu acreditava. No início, os arranjos financeiros pareciam justos. Eu pagava metade das contas da casa, cuidava de todas as questões de manutenção da casa e me encarregava de administrar as crescentes necessidades médicas da minha mãe. Aos 67 anos, ela ainda era relativamente independente, mas lutava contra a pressão alta e artrite precoce. Eu a levava às consultas médicas, administrava seus medicamentos e me certificava de que ela seguisse seus planos de tratamento. Nossa rotina semanal tornou-se previsível. Às segundas-feiras, eu trabalhava lavando roupa entre as teleconferências. Às terças-feiras, eu fazia compras de supermercado depois do trabalho. Às quartas-feiras, eu realizava as diversas consultas médicas da minha mãe. Às quintas-feiras, eu limpava a casa. Os fins de semana eram preenchidos com jardinagem e reparos na casa. A casa antiga precisava constantemente de consertos ou atualizações. Meu pai sempre cuidou dessas coisas, e agora elas recaíam sobre mim. Aprendi o básico de encanamento em vídeos do YouTube e me tornei surpreendentemente proficiente em consertar torneiras com vazamento e desentupir ralos. Gradualmente, meu círculo social diminuiu. Os amigos pararam de ligar quando eu recusava convites repetidamente, exausta demais ou ocupada com as responsabilidades domésticas. A única amiga que permaneceu consistentemente em minha vida foi Tara, que morava em um apartamento no centro da cidade e insistia regularmente para que eu fizesse pausas nos cuidados. Você está sendo subestimada, ela me dizia durante nossos jantares mensais. Sua mãe é perfeitamente capaz de contratar ajuda, sabia? Eu sempre defendi minhas escolhas, explicando que esse arranjo era temporário, apenas até minha mãe se adaptar à vida sem meu pai. Meu quarto de infância se tornou meu santuário. Eu o redecorei um pouco, mas mantive muitos elementos da minha juventude. As paredes ainda eram do azul suave que meu pai as pintara quando eu tinha 12 anos. Minha coleção de câmeras vintage ainda enfeitava a estante, um hobby que ele incentivava. A janela dava para o jardim dos fundos que cuidávamos juntos.
À noite, eu costumava sentar no parapeito da janela, olhando as estrelas e imaginando em algum lugar, nos observando. Enquanto isso, a presença de Stephanie em nossas vidas tornou-se cada vez mais distante. Nossos telefonemas semanais diminuíram para mensais e, depois, apenas nos feriados importantes. Quando ela ligava, falava principalmente com a mamãe. As conversas eram cheias de risos e piadas internas que me excluíam. Mesmo quando eu estava sentada ali, notei que esses telefonemas se tornavam mais frequentes cerca de 2 meses antes de tudo mudar. Embora Stephanie parecesse tensa durante eles, muitas vezes se afastando para falar em particular, o comportamento da mamãe em relação a mim também estava mudando sutilmente. Sua distância emocional habitual tornou-se mais pronunciada. Meus esforços em casa recebiam menos agradecimentos. Minhas sugestões eram rejeitadas com mais frequência, e ela começou a fazer pequenos comentários sobre como eu ainda estava descobrindo as coisas na minha idade, apesar da minha carreira estável e das contribuições significativas para nossa casa. Na última semana normal antes de tudo mudar, ouvi minha mãe falando ao telefone com Stephanie, com a voz estranhamente animada. "Claro que podemos fazer dar certo", disse ela. "A família vem em primeiro lugar." Quando perguntei sobre a ligação, ela mencionou vagamente que Stephanie poderia nos visitar em breve, mas mudou rapidamente de assunto. Olhando para trás, eu deveria ter reconhecido os sinais de alerta, mas estava muito envolvida na rotina diária da nossa vida para ver a tempestade se aproximando. A noite de quinta-feira começou como qualquer outra. Eu estava na cozinha preparando frango à parmegiana, o prato favorito da minha mãe, enquanto ela assistia aos seus programas de TV na sala de estar. O ar da primavera entrava pelas janelas abertas, trazendo o aroma dos lilazes que meu pai havia plantado anos atrás. Eu tinha acabado de colocar o frango no forno quando a campainha tocou. "Você pode atender?", chamou minha mãe da sala de estar, embora estivesse mais perto da porta do que eu. Limpando as mãos em um pano de prato, fui até a porta da frente. Quando abri, congelei. Lá estavam Stephanie e Daniel, cercados pelo que parecia ser uma montanha de malas caras. 4 malas grandes, 2 malas de mão e várias sacolas de compras lotavam nossa varanda. "Surpresa!", exclamou Stephanie, me abraçando num abraço que parecia mais performático do que genuíno. Aos 32 anos, minha irmã ainda parecia ter saído de uma revista. Seu cabelo loiro estava perfeitamente iluminado. Seus giz de grife provavelmente custavam mais do que a minha mensalidade do carro, e brincos de diamante brilhavam em suas orelhas. Daniel estava parado sem jeito atrás dela, acenando discretamente. "Ei, Paige, quanto tempo!" Ele era alto e convencionalmente bonito, daquele jeito de banqueiro de investimentos, com cabelos escuros cuidadosamente penteados e um relógio caro brilhando no pulso. Eu sempre o achei bastante agradável, ainda que um tanto sem graça. "Stephanie", a voz da minha mãe veio de trás de mim, cheia de mais entusiasmo do que eu ouvia dela há meses. Ela praticamente me empurrou para abraçar minha irmã. "Por que você não me avisou que viria?" "Queríamos fazer uma surpresa para você", disse Stephanie, com a voz assumindo o tom levemente infantil que sempre usava com a minha mãe. "Precisamos de um tempinho em família agora." Fiquei para trás, observando enquanto minha mãe os conduzia para dentro, esquecendo completamente que eu ainda estava parado na porta. Fiquei sozinho com a bagagem, me esforçando para trazer as malas pesadas enquanto eles desapareciam na sala, já imersos na conversa. A quantidade de bagagem me pareceu excessiva para o que deveria ter sido uma visita curta. Quando terminei de arrastar tudo para o saguão e voltei para a cozinha para verificar o jantar, eles estavam rindo juntos como se eu nunca tivesse saído da sala. Prolonguei o jantar para 3 ou 4 pessoas, adicionando mais macarrão para prolongar a refeição. "Então, o que te traz em casa?", perguntei quando finalmente nos sentamos para comer. "Está tudo bem em Chicago?" Notei que Daniel e Stephanie trocaram um olhar rápido antes de ela responder. "Está tudo bem", disse Stephanie, com desdém. "Só precisávamos de um descanso. O mundo corporativo é tão exigente, sabe? Não que você entenderia com sua configuração remota." A leve provocação era típica de Stephanie, sempre encontrando maneiras de minimizar minhas conquistas profissionais. "Na verdade, trabalhar remotamente traz seus próprios desafios", comecei a explicar, mas minha mãe interrompeu. "A Stephanie acabou de fechar um grande projeto de design para um cliente famoso", anunciou ela, orgulhosa. "Ela foi destaque na revista Chicago Home."
Isso era novidade para mim. A última notícia que tive foi que o negócio de design de interiores da Stephanie estava apenas começando. Que ótimo, eu disse sinceramente. Qual celebridade? Ah, eu assinei um acordo de confidencialidade, disse Stephanie rapidamente. Não posso compartilhar detalhes. Ela mudou de assunto suavemente, contando histórias sobre a vida supostamente glamourosa deles em Chicago. Durante o jantar, notei várias inconsistências em suas histórias, e a tensão entre ela e Daniel era palpável. Quando ela mencionou o lindo apartamento com vista para o lago Michigan, Daniel pareceu se encolher um pouco. Durante toda a refeição, minha mãe mal olhou para mim, completamente extasiada pela presença de Stephanie. Era uma dinâmica familiar da nossa infância, mas de alguma forma mais dolorosa agora, depois de 4 anos só nós dois. Depois do jantar, comecei a tirar a louça enquanto eles continuavam conversando. Deixa a Paige cuidar da limpeza, disse minha mãe quando Stephanie ofereceu uma ajuda simbólica. Ela tem um sistema. Mais tarde naquela noite, enquanto eu terminava de colocar a louça na máquina de lavar louça, ouvi Daniel e Stephanie discutindo acaloradamente, aos sussurros, no banheiro de hóspedes. Não podemos continuar assim para sempre, sibilou ele. Precisamos contar a verdade a eles. Ainda não, respondeu Stephanie. A mamãe vai nos ajudar, mas precisamos fazer do meu jeito. Afastei-me antes que pudessem me pegar escutando, incomodada com o que eu tinha ouvido. Algo estava definitivamente errado. Apesar da aparente aparência de sucesso, naquela noite, por volta das 23 horas, eu já estava na cama lendo quando a porta do meu quarto se abriu sem ninguém bater. Mamãe estava lá, com uma expressão indecifrável. Stephanie estava logo atrás dela no corredor. Precisamos discutir como dormir, disse mamãe, com um tom profissional. Stephanie e Daniel precisam de um quarto decente enquanto estiverem aqui. Certo, eu disse, largando meu livro. Quanto tempo eles vão ficar? O quarto de hóspedes tem uma cama queen size. Isso não é adequado, respondeu mamãe. Eles precisam de mais espaço. Vão ficar com o seu quarto. Olhei para ela, certa de que tinha ouvido errado. Meu quarto. Mas onde eu dormiria? Você pode ficar no quarto de hóspedes ou se mudar, disse ela, dando o ultimato que mudaria tudo. Sua voz era fria, distante, como se estivéssemos discutindo uma transação comercial em vez da minha casa de 4 anos, sem mencionar toda a minha infância antes disso. Stephanie então se adiantou, com uma expressão simpática, mas os olhos brilhando com algo que parecia perturbadoramente triunfante. Ótimo se você sair no fim de semana, acrescentou ela, animada. Temos muitas coisas sendo enviadas de Chicago. Olhei para eles, esperando que alguém risse, que dissesse que era tudo uma brincadeira, mas suas expressões permaneceram sérias. Mãe, eu disse, com a voz ligeiramente trêmula. Moro aqui há 4 anos, ajudando em tudo. Pago metade das contas. Cuido da casa e dos seus compromissos. A Stephanie precisa do seu quarto, interrompeu a mãe. Ela está passando por algo difícil agora e precisa do apoio da família. E eu não conto como uma família que merece apoio, perguntei, com a mágoa crescendo no meu peito. Não seja dramática, Paige, suspirou a mãe. É só um quarto. Você pode usar o quarto de hóspedes. A Stephanie e o Daniel precisam de mais espaço do que você. Naquela noite, levei meus pertences essenciais para o quarto de hóspedes, um espaço minúsculo com uma cama de solteiro antiga que afundava no meio e cheirava levemente a naftalina. Fiquei acordado por horas, olhando para o teto desconhecido, tentando entender o que estava acontecendo com minha família e por que meus anos de apoio e sacrifício pareciam não valer de nada. Acordei cedo na manhã seguinte, depois de um sono agitado, com as costas doendo por causa da cama de hóspedes irregular. O sol mal tinha nascido quando ouvi vozes vindas da cozinha lá embaixo. Stephanie e Daniel estavam tendo o que pensavam ser uma conversa particular, suas palavras ecoando pelas saídas de ar da velha casa. Ela não tem ideia de como isso está funcionando perfeitamente, Stephanie dizia, com a voz presunçosa. Eu disse que a mamãe sempre me escolhe. Ela sempre escolheu. E a situação financeira? Perguntou Daniel, com a voz tensa. Precisamos resolver isso logo. As empresas de cartão de crédito continuam ligando. A mamãe vai ajudar, respondeu Stephanie, confiante. Ela sempre ajuda.
E a pequena Paige perfeita é tão responsável. Ela provavelmente está bancando este lugar. Suas vozes sumiram à medida que se afastavam do respiradouro, mas eu já tinha ouvido o suficiente para aumentar ainda mais minhas suspeitas. Situação financeira? Ligações de empresas de cartão de crédito? Não parecia o casal poderoso e bem-sucedido que Stephanie estava retratando. Tentei me concentrar no trabalho naquele dia, mas perdi um prazo importante porque a tensão familiar me distraiu. Meu chefe foi compreensivo, mas preocupado, mencionando que meu desempenho estava caindo ultimamente. Depois de uma videochamada difícil, decidi confrontar Stephanie diretamente. Encontrei-a sozinha na cozinha, mexendo no celular enquanto tomava o caro café especial que ela insistira que minha mãe comprasse naquela manhã. Precisamos conversar, eu disse, fechando a porta da cozinha atrás de mim. O que está acontecendo, Stephanie? Por que você e Daniel estão aqui? Stephanie olhou para cima, a irritação passando por seu rosto antes de ela se recompor em uma expressão neutra. Eu te disse, estamos apenas visitando. Dando um tempo. Com bagagem suficiente para um mês e remessas misteriosas vindo de Chicago, insisti. Ouvi você e Daniel conversando sobre problemas financeiros. É disso que se trata? Algo na fachada cuidadosamente mantida de Stephanie rachou levemente. Tudo bem. A economia tem estado difícil. A empresa do Daniel passou por uma reestruturação, e meu negócio de design teve alguns contratempos. Precisávamos nos reagrupar, só isso. Então, por que não nos conta isso? Por que a encenação? E por que você precisa do meu quarto? Porque vamos ficar um tempo, ok? Ela retrucou, sua máscara de compostura caindo ainda mais. E não é como se você estivesse fazendo algo importante da sua vida, de qualquer forma. Você está vivendo sem pagar aluguel como uma criança há 4 anos. A acusação doeu, especialmente porque era falsa. Sem aluguel. Eu pago metade de todas as contas. Eu administro a casa inteira. Levo a mamãe a todas as consultas médicas, cuido de toda a manutenção, faço todas as compras e limpeza. Com o que exatamente você contribuiu de Chicago? A expressão de Stephanie mudou para algo parecido com culpa antes de endurecer novamente. Bem, não é como se você tivesse sua própria família para cuidar. Daniel e eu temos um certo estilo de vida para manter. Mamãe entende isso. O que isso significa? Stephanie examinou sua manicure, evitando meu olhar. Mamãe tem nos mandado dinheiro, se você quer saber. Ela disse que era das economias dela, mas imagino que possa ter sido o dinheiro do seu aluguel. Não é problema meu como ela administra as finanças. A revelação me atingiu como um golpe físico. Durante 4 anos, paguei fielmente minha parte das despesas, acreditando que éramos parceiros na manutenção da casa, enquanto minha mãe redirecionava esses fundos para sustentar a vida aparentemente falsa e bem-sucedida de Stephanie em Chicago. Encontrei minha mãe no jardim mais tarde naquela tarde, cuidando de suas rosas. Essas eram tarefas que eu normalmente cuidava, mas ela de repente se interessou agora que Stephanie estava em casa. É verdade? Perguntei sem rodeios. Você tem enviado para Stephanie o dinheiro que eu tenho contribuído para esta casa? Mamãe se endireitou lentamente, limpando a sujeira das luvas de jardinagem. Sua expressão era mais defensiva do que culpada. O que eu faço com os recursos da família é problema meu, Paige. É o meu dinheiro, eu disse, elevando um pouco a voz. Dinheiro que ganhei trabalhando em tempo integral e cuidando desta casa e de você. Stephanie tem necessidades, respondeu mamãe, como se isso explicasse tudo. Ela e Daniel têm um certo estilo de vida a manter. Você sempre foi mais prática, como seu pai, disse ela, essa última parte como se fosse uma falha de caráter. Então, você mentiu para mim durante anos, aceitando minhas contribuições e me deixando acreditar que éramos parceiros nisso? Não seja tão dramática. Família ajuda família. Stephanie sempre teve um potencial maior do que você. Ela só precisa de apoio para alcançá-lo. A crueldade casual de sua avaliação me deixou sem palavras. Naquele momento, vi com perfeita clareza a dinâmica que moldou nossa família por décadas. Stephanie era a criança de ouro que não podia errar, cujas necessidades sempre vinham em primeiro lugar. Eu era a pessoa confiável com quem se podia contar para se sacrificar sem reclamar,
cujas contribuições eram tidas como certas. Entendo, disse eu finalmente, uma estranha calma se apoderando de mim. Bem, isso certamente esclarece as coisas. Naquela noite, liguei para Tara, explicando a situação em meio a lágrimas que não consegui conter. Fique comigo, ela se ofereceu imediatamente. Meu quarto de hóspedes é seu pelo tempo que precisar. Há anos venho dizendo que estão se aproveitando de você. No dia seguinte, comecei a arrumar as malas a sério. Não apenas os poucos itens essenciais que havia levado para o quarto de hóspedes, mas tudo o que importava para mim do meu quarto de infância, álbuns de fotos que meu pai e eu tínhamos montado, a coleção de câmeras vintage que ele me ajudou a montar, livros que lemos juntos. Enquanto eu embrulhava cuidadosamente cada lembrança, quase conseguia ouvir sua voz: conheça o seu valor, pai Gilbert. Não deixe ninguém fazer você se sentir pequena. Daniel me encontrou fazendo as malas no que agora era o quarto deles, parado desajeitadamente na porta. Sinto muito por tudo isso, disse-lhe baixinho, olhando por cima do ombro como se temesse que Stephanie pudesse aparecer. As coisas não têm sido boas para nós, mas isso não está certo. Então por que você está concordando? Perguntei, colocando cuidadosamente o relógio do meu pai em uma caixinha. É complicado, ele suspirou. Stephanie não lida bem com fracassos, nunca lidou. Nem eu, respondi, fechando outra caixa com firmeza. Mas prefiro ir embora do que ficar onde não sou valorizado. Na manhã de sábado, meu carro estava lotado com tudo que eu conseguia carregar. Mamãe me observava da porta da frente enquanto eu fazia minha última viagem, carregando uma plantinha que papai me dera anos atrás. Você está sendo ridícula, disse ela. Para onde você vai? O que você vai fazer? Eu tenho amigos, respondi simplesmente. E tenho me virado muito bem há anos. Tenho certeza de que você e Stephanie vão se entender. Você vai voltar quando não tiver mais opções, previu ela friamente. Você sempre foi muito sensível, assim como seu pai. Parei ao pé da escada da varanda, olhando para trás, para a mulher a quem dediquei 4 anos a apoiar. Essa foi a coisa mais gentil que você me disse em anos, eu disse a ela. E não, mãe, eu não vou voltar. Não assim. Enquanto eu dirigia para longe da casa da minha infância, as lágrimas turvaram minha visão brevemente antes de eu enxugá-las. Algo havia se quebrado dentro de mim, mas algo mais forte, finalmente estava livre. A manhã de sábado amanheceu clara e fresca enquanto eu colocava os últimos pertences no carro. A entrada da garagem estava silenciosa, exceto pelo som dos pássaros e de um carro passando ocasionalmente em nossa rua tranquila. Eu havia escolhido deliberadamente sair cedo, na esperança de evitar uma cena dramática com Stephanie ou mais dispensas frias da minha mãe. Ao colocar a última caixa no porta-malas, notei que minha mãe observava da janela da sala. Sua expressão era ilegível atrás do vidro, nem triste nem preocupada, apenas observando. Stephanie não estava em lugar nenhum, provavelmente ainda dormindo no meu antigo quarto. Pouco antes de fechar o porta-malas, percebi que faltava algo. Os álbuns de fotos da família que eu havia embalado cuidadosamente não estavam entre as minhas caixas. Verifiquei o banco da frente, o banco de trás e até mesmo embaixo dos itens maiores no porta-malas. Nada. Com uma sensação de desânimo, percebi que eles ainda deviam estar em casa. Relutantemente, voltei para dentro e encontrei os álbuns empilhados ordenadamente sobre a mesa do corredor. Será que eu os tinha esquecido ou alguém os havia retirado dos meus pertences? Eu não tinha certeza, mas vê-los ali parecia uma pequena traição final. Aqueles eram os registros físicos da minha história, da minha infância com meu pai, da nossa família, antes de tudo se desfazer. Juntei-as em silêncio e voltei para o carro. Mamãe já havia se aproximado da porta da frente. A chave reserva, disse ela, com a mão estendida, suas primeiras palavras para mim naquela manhã. Tirei-a do meu chaveiro e a coloquei na palma da mão dela sem fazer comentários. Ela sentiu uma vez, como se estivesse concluindo uma transação comercial. Sua correspondência será encaminhada, disse ela. Adeus, mãe, eu disse, esperando um momento por qualquer sinal de carinho ou arrependimento. Não houve nenhum. Você sabe onde estamos se precisar de nós, respondeu ela, o que não era exatamente o mesmo que dizer que eu seria bem-vinda de volta.
A viagem até o apartamento de Tara levou 30 minutos, e cada quilômetro aumentava a distância entre minha vida passada e o futuro incerto que me aguardava. Eu me vi respirando fundo nos semáforos, alternando entre lágrimas e estranhas explosões de libertação inesperada. Tara estava me esperando do lado de fora do seu prédio quando cheguei, imediatamente me ajudando a descarregar o carro. Seu apartamento no terceiro andar, no centro de Boston, era moderno, mas minúsculo em comparação com a espaçosa casa de família que eu havia deixado para trás. O quarto de hóspedes mal tinha espaço para uma cama de solteiro e uma cômoda pequena, mas Tara havia aberto espaço no armário e no banheiro para minhas coisas. Bem-vinda à independência, disse ela, me entregando uma taça de vinho depois de conversarmos sobre tudo. Era quase meio-dia, mas o dia já parecia ter durado vários anos. Não acredito que realmente fui embora, eu disse, afundando no sofá dela. 4 anos da minha vida acabaram. 4 anos sendo subestimada, corrigiu Tara gentilmente. Isso já vinha acontecendo há muito tempo, Paige. Aquela primeira noite longe de casa foi uma estranha mistura de emoções. Deitei-me na cama desconhecida, ouvindo os sons da cidade tão diferentes do meu tranquilo bairro suburbano. Havia tristeza pelo que eu havia perdido, mas também uma inesperada sensação de possibilidade. Pela primeira vez em anos, eu não tinha ninguém para cuidar além de mim mesma. Passei o domingo organizando meu espaço mínimo, criando alguma aparência de ordem na minha vida drasticamente reduzida. Tara me ajudou a pendurar alguns quadros, arrumou minhas roupas na cômoda pequena e abriu espaço em sua estante para meus livros mais preciosos. É temporário, ela me garantiu. Só até você decidir seus próximos passos. Sem pressa. À noite, meu telefone permaneceu mudo. Nenhuma ligação da minha mãe para verificar se eu havia chegado em segurança. Nenhuma mensagem da Stephanie expressando qualquer remorso. Não fiquei surpreso, mas a confirmação da minha dispensabilidade ainda doeu. A manhã de segunda-feira trouxe o primeiro contato da minha antiga família. Uma mensagem da minha mãe chegou enquanto eu me preparava para o meu dia de trabalho. Onde guardamos as peças de reposição do filtro da fornalha? O aquecedor está fazendo barulhos estranhos. Nenhum aviso da minha partida. Nenhuma pergunta sobre o meu bem-estar. Apenas uma pergunta prática sobre a manutenção da casa, que sempre foi minha responsabilidade. Não respondi imediatamente, concentrando-me em minhas reuniões de trabalho. Com menos distrações e responsabilidades, percebi que minha produtividade aumentou drasticamente. Concluí uma proposta de projeto importante 2 dias antes do previsto e recebi um feedback positivo do meu chefe pela primeira vez em meses. Terça-feira trouxe a primeira ligação da Stephanie. Ei, você tem a senha do armazenamento em nuvem das fotos da família? Mamãe não se lembra. E há algumas fotos que queremos imprimir. Novamente, nenhuma menção às circunstâncias da minha saída. Nenhum reconhecimento da situação. Apenas um pedido prático, como se nada tivesse mudado. Forneci a senha, mas mantive a conversa breve e profissional. Naquela noite, descobri algo perturbador ao revisar minhas contas financeiras. Minha mãe havia me removido como usuário autorizado do cartão de crédito da família, que eu usava para compras domésticas e despesas médicas. Além disso, meu acesso online à conta bancária da família havia sido revogado. Eles estavam cortando laços financeiros sistematicamente, enquanto ainda esperavam meu apoio prático. Na quarta-feira, entrei em contato com Jackson, um amigo da faculdade que agora trabalhava como advogado especializado em direito imobiliário. Durante o almoço, expliquei a situação da casa. Então, legalmente, você e sua irmã são donas da casa, com sua mãe tendo direitos vitalícios de morar lá, ele esclareceu, tomando notas. É o que o testamento do papai especifica, confirmei. Embora eu esteja começando a achar que deveria ter me envolvido mais nos aspectos financeiros do acordo. Jackson pareceu preocupado. Eles não podem te forçar a abrir mão da sua participação na propriedade, Paige. Mesmo que você não esteja morando lá, você tem direitos legais sobre a propriedade. Você tem documentado suas contribuições financeiras para a família? Felizmente, eu tinha. Anos administrando as finanças da casa me tornaram metódica na manutenção de registros. Prometi enviar cópias de tudo para Jackson para ele analisar. À medida que a primeira semana avançava, comecei a reconhecer o quanto de mim havia me dedicado aos cuidados.
Amigos que eu não via há meses me acolheram de volta em suas vidas com entusiasmo. Entrei para um clube do livro nas noites de quinta-feira, para o qual eu sempre estava ocupada demais. Na sexta-feira à noite, jantei com colegas sem me preocupar em chegar em casa para preparar os remédios da minha mãe. Gradualmente, fui me lembrando de que Paige era além de apenas uma cuidadora e filha. A constatação foi libertadora e dolorosa ao mesmo tempo, destacando o quanto da minha identidade havia sido subsumida pelas responsabilidades familiares. O fim de semana trouxe outra série de mensagens de texto da minha mãe e da Stephanie sobre vários assuntos domésticos. O triturador de lixo estava com problemas. A mangueira do jardim estava vazando. A internet estava lenta. Cada mensagem presumia que eu forneceria soluções à distância, sem reconhecer que esses problemas não eram mais minha responsabilidade. Respondi a cada uma com uma breve sugestão de ligar para os profissionais de serviço apropriados, fornecendo os números quando os tivesse. À reclamação da minha mãe sobre o custo desses serviços, eu simplesmente respondi: infelizmente, essa é uma das desvantagens da minha mudança. 10 dias depois de começar minha nova vida, agendei minha primeira sessão de terapia, algo que eu havia considerado por anos, mas nunca encontrava tempo para fazer. A doutora Warner ouviu atentamente enquanto eu descrevia a dinâmica familiar que havia levado à minha situação atual. O que você está descrevendo parece a clássica dinâmica de filho de ouro e bode expiatório, observou ela. Sua irmã foi posicionada como a pessoa especial cujas necessidades vinham em primeiro lugar, enquanto se esperava que você fosse a responsável cujas necessidades eram secundárias. Mas eu estava bem em ajudar, insisti. Eu queria apoiar a mamãe depois que o papai morreu. Apoiar a família é admirável, concordou a doutora Warner. Mas há uma diferença entre apoio mútuo e exploração unilateral. Você deu apoio, mas recebeu muito pouco em troca. Essa não é uma dinâmica saudável, e sua decisão de ir embora foi um passo importante para estabelecer limites mais saudáveis. Ao sair do consultório dela, senti uma mistura de validação e tristeza. Os padrões que ela descreveu já operavam em nossa família há décadas, invisíveis para mim até se tornarem extremos demais para serem ignorados. Agora que eu conseguia enxergá-los claramente, me perguntei se meu relacionamento com minha mãe e Stephanie poderia algum dia ser genuinamente recíproco. No 10º dia após minha partida, recebi a primeira ligação realmente urgente de casa. Eu estava no meio de uma apresentação de trabalho quando meu telefone tocou com o número da minha mãe. Deixei cair na caixa postal e terminei minha reunião antes de verificar a mensagem. Paige, o sistema de aquecimento está fazendo barulhos terríveis e não há aquecimento. Está congelando aqui dentro. Me ligue imediatamente. A primavera em Boston havia esfriado inesperadamente, com temperaturas chegando a 3 graus Celsius durante a noite. O velho aquecedor sempre fora temperamental, exigindo rotinas específicas de manutenção que eu vinha cuidando havia anos. Quando retornei a ligação, minha mãe atendeu no primeiro toque. Finalmente, disse ela. O aquecimento está desligado há horas. Você precisa nos dizer o que fazer. Você verificou a chama piloto? Perguntei automaticamente, entrando no modo de resolução de problemas. Daniel tentou, mas disse que não conseguia descobrir. Stephanie está congelando. Você pode vir aqui? O pedido me fez hesitar. Depois de tudo o que aconteceu, eles esperavam que eu simplesmente aparecesse e consertasse as coisas como se nada tivesse mudado. Mãe, eu não moro mais aí, lembra? Talvez você precise chamar um serviço de aquecimento. Um serviço vai custar centenas de dólares, protestou ela. Você sempre cuidou dessas coisas. Sim, cuidei, concordei. Essa foi uma das muitas maneiras pelas quais contribuí para a casa, mas desde que me mudei, você precisará encontrar alternativas. Tenho certeza de que Daniel pode descobrir com uma rápida pesquisa na internet. Ou tem o cartão da empresa de aquecimento e ar-condicionado na gaveta da cozinha. O silêncio do outro lado da linha era pesado de surpresa. Ela realmente esperava que eu largasse tudo e viesse correndo. Entendo, disse ela finalmente. Bem, daremos um jeito. Espero que você resolva isso rápido, respondi com sinceridade. Me avise se precisar do número da empresa. Depois de desligar, senti uma mistura complexa de culpa e vingança. Uma parte de mim ainda queria ajudar, ser a filha confiável que sempre fui, mas outra parte reconhecia isso como um limite necessário,
um limite que nunca seria estabelecido se eu continuasse intervindo para resgatá-los de todas as dificuldades. No dia seguinte, tomei café com Nancy, uma vizinha mais velha da rua da minha mãe que sempre foi gentil comigo. Ela entrou em contato comigo depois de saber da minha mudança repentina, preocupada com o que tinha acontecido. Devo dizer que não estou totalmente surpresa, disse Nancy depois que expliquei a situação. Tem havido rumores na vizinhança. Sobre o quê? Perguntei. Nancy pareceu desconfortável. Sobre Stephanie e Daniel. O filho de Patrícia trabalha na mesma empresa onde Daniel trabalhava. Aparentemente, ele não deixou o emprego simplesmente. Houve alegações, algo sobre desvio de fundos. Isso era significativamente diferente da explicação vaga de Stephanie sobre a reestruturação da empresa. Alegações de apropriação indébita, esclareci, chocada. Não sei os detalhes, admitiu Nancy, mas não foi uma saída amigável. E o negócio de design da Stephanie? Ninguém na comunidade de design de Chicago parece ter ouvido falar dele. A filha da Patrícia é designer de interiores lá e disse que nunca decolou. O quadro que se tornava mais claro era perturbador. Stephanie e Daniel não tinham apenas passado por contratempos. Eles pareciam ter fabricado grande parte de sua imagem de sucesso. Sua situação financeira provavelmente era muito pior do que haviam admitido. Nos dias seguintes, as mensagens de casa aumentaram em frequência e urgência. Mamãe não conseguia encontrar documentos médicos importantes. Stephanie não conseguia descobrir como reiniciar o roteador de internet. A máquina de lavar louça estava vazando. Cada mensagem ou ligação carregava a expectativa implícita de que eu daria soluções imediatas. Mantive limites educados, mas firmes, oferecendo sugestões breves, mas me recusando a voltar ao papel de cuidadora. Tenho certeza de que você consegue lidar com isso, tornou-se meu refrão gentil. 2 semanas depois da minha partida, recebi uma ligação preocupada do consultório do Dr. Lavigne. Mamãe tinha perdido sua importante consulta com o cardiologista, uma que eu sempre havia conseguido para ela. Tentamos ligar diretamente para ela, explicou a enfermeira, mas ela não atendeu. Você ainda está na lista de contato de emergência dela. Agradeci pela informação, prometendo lembrar a mamãe de remarcar. Quando liguei, minha mãe parecia exausta e na defensiva. Esqueci. Tem tanta coisa acontecendo aqui sem você. Mãe, aquela consulta era importante para monitorar sua condição cardíaca, eu disse, genuinamente preocupada. Você precisa remarcar imediatamente. Eu sei disso, ela retrucou. Mas é difícil acompanhar tudo. Você sempre cuidou de tudo isso. Porque você deixou, apontei gentilmente. Mas você se saiu muito bem antes de eu me mudar para casa. E você pode voltar a conseguir. Talvez usar o aplicativo de calendário que configurei no seu celular. Todos os seus compromissos já estão lá? Mais tarde naquele dia, notei algo estranho enquanto navegava pelas redes sociais. Stephanie havia postado novas fotos suas e de Daniel no que parecia ser um restaurante caro, com a legenda: "Vivendo a nossa melhor vida". A imagem mostrava taças de champanhe e comida de alta qualidade, contradizendo completamente as dificuldades financeiras que eles haviam admitido parcialmente. Eles ainda mantinham a fachada de sucesso enquanto lidavam, em particular, com o que parecia ser um sério colapso financeiro. A verdade da situação deles ficou ainda mais clara quando Daniel apareceu de surpresa no apartamento de Tara na noite seguinte. Fiquei surpresa ao encontrá-lo parado, sem jeito, no corredor quando atendi a porta de Tara. Como você me encontrou? Perguntei, sem convidá-lo a entrar. A Stephanie tem uma amiga sua nas redes sociais, explicou ele, parecendo desconfortável. Podemos conversar, só por alguns minutos? Relutantemente, concordei em falar com ele na cafeteria no andar de baixo. Uma vez sentados com cafés que nenhum de nós tocou, a fachada cuidadosamente mantida de Daniel finalmente se desfez. As coisas estão ruins, Paige, admitiu ele, esfregando o rosto, cansado. Muito ruins. A verdade é que perdi meu emprego há 6 meses, não por causa de uma reestruturação. Houve acusações e irregularidades contábeis. Eu não fiz o que alegaram, mas não consegui contestar sem expor outros problemas. Que problemas? Insisti. Negociando com informações privilegiadas, disse-lhe baixinho.
Nada que pudesse ser provado, mas o suficiente para que eu tivesse que sair discretamente. Não houve indenização. E o negócio de design da Stephanie? Ele riu sem graça. Nunca conseguiu um único cliente. Ela gastou milhares montando um lindo espaço de escritório, criou um site, imprimiu cartões de visita, mas não conseguiu fechar nenhum projeto. Ela culpou a economia, o cenário de design de Chicago, tudo, exceto sua falta de experiência ou portfólio. O quadro geral era pior do que eu imaginava. Então, você não tem renda há 6 meses? Nenhuma, ele confirmou. Estamos vivendo de cartões de crédito, esgotando nossas economias e, sim, o dinheiro que sua mãe tem mandado. Nosso apartamento em Chicago está em execução hipotecária. Tivemos que sair antes de sermos despejados formalmente. A maioria dos nossos móveis e pertences está em um depósito que não podemos continuar pagando. E deixe-me adivinhar, Stephanie não contou à mamãe toda a extensão disso. Ela não consegue admitir o fracasso, disse Daniel, com um toque de amargura na voz. Nunca conseguiria. Ela disse à sua mãe que estamos apenas passando por contratempos temporários e precisamos de um pouco de apoio familiar enquanto mudamos nosso negócio de sucesso para Boston. Recostei-me, processando a informação. Por que você está me contando isso agora? Porque tudo está desmoronando sem você por perto, disse-lhe simplesmente. Sua mãe não sabe administrar a casa. Stephanie certamente não sabe. Estou tentando, mas está claro que você estava lidando com muito mais do que qualquer um imaginava. Stephanie não admite, mas precisamos da sua ajuda. Eu ofereci ajuda por 4 anos, lembrei-o, e fui menosprezada, enganada e, por fim, expulsa da minha própria casa. Eu sei, reconheceu ele, e sinto muito pela minha participação nisso, mas há alguma maneira de você me ajudar com alguns dos problemas de manutenção da casa, pelo bem da sua mãe? Seu apelo despertou uma mistura de compaixão e determinação. Não posso voltar a ser como era, Daniel. Vocês precisam resolver isso sem mim. Ao nos despedirmos, senti uma estranha e nova confiança. Pela primeira vez, não era eu quem buscava aprovação ou assistência. Minha independência, por mais forçada que tivesse sido no início, estava se tornando uma fonte de força em vez de isolamento. A semana seguinte trouxe um acontecimento inesperado no trabalho. Minha chefe me chamou para uma reunião virtual para discutir uma possível promoção. Seu trabalho tem sido excepcional nas últimas semanas, observou ela. Quaisquer problemas pessoais que afetavam seu desempenho antes parecem ter se resolvido. Estamos considerando você para a vaga de estrategista sênior de marketing que será aberta no mês que vem. A ironia não passou despercebida. Somente ao ser afastada da minha função de cuidadora consegui me concentrar novamente na minha carreira e no meu crescimento pessoal. Às vezes, perder o que você acha que precisa abre a porta para o que você realmente merece. 3 semanas depois de me mudar, recebi um extrato bancário que me trouxe novas preocupações. Havia um saque significativo da minha conta poupança pessoal, usando um cheque emitido semanas antes, do qual eu havia me esquecido. Minha mãe havia me pedido para preencher o cheque para o imposto predial, mas o valor parecia excessivo agora que eu pensava nisso. Anotei para consultar os registros do imposto predial da casa, imaginando que outras irregularidades financeiras poderiam existir sob a superfície da nossa dinâmica familiar. Exatamente 3 semanas após minha partida, quase meia-noite, meu telefone tocou com o toque da Stephanie. Quase não atendi, mas algo no horário tardio sugeria uma emergência genuína. Alô? Respondi cautelosamente. Paige, a voz de Stephanie estava aguda de pânico. Você precisa voltar para casa agora mesmo. O cano do banheiro do andar de cima estourou e tem água por todo lado. Está tudo destruído. Eu ouvia o som de água corrente ao fundo e a voz da minha mãe pedindo toalhas freneticamente. Apesar de tudo, meu coração disparava de preocupação pela velha casa que eu ainda amava. Você fechou a torneira principal? Perguntei, já pegando meus sapatos. Não conseguimos encontrar, gritou Stephanie. O Daniel está procurando no porão, mas já tem água entrando pelo teto lá embaixo. Está atrás das prateleiras de armazenamento, no canto nordeste do porão, eu disse, pegando as chaves do carro. Chego aí assim que puder. A viagem até minha antiga casa levou 20 minutos, e cada quilômetro trazia uma mistura complexa de determinação e apreensão.
Quando cheguei, o jardim da frente estava iluminado por todas as luzes da casa acesas. Não me dei ao trabalho de bater, usando a chave que me restava para entrar. A cena lá dentro era pior do que eu imaginava. De fato, a água havia entrado pelo piso do banheiro do andar de cima, encharcando o teto da sala de estar. Uma grande parte já havia desabado, despejando o drywall encharcado sobre os móveis. O piso de madeira estava coberto de água parada, e o ar cheirava a umidade e mofo. Daniel saiu do porão, encharcado. Encontrei a válvula principal de água e a fechei, relatou, afastando o cabelo molhado dos olhos, mas não antes de causar um dano significativo. Mamãe surgiu da cozinha, parecendo mais magra e desgrenhada do que quando eu tinha saído. Seu cabelo, normalmente perfeito, estava despenteado, e ela usava um vestido caseiro manchado que eu nunca tinha visto antes. Paige, disse ela, com alívio evidente na voz. Graças a Deus você está aqui. Antes que eu pudesse responder, Stephanie desceu correndo as escadas, ainda de pijama. O carpete do corredor está completamente encharcado, relatou ela, e tem água entrando pela luminária do banheiro de hóspedes. Ela parou ao me ver, com uma expressão que misturava alívio e constrangimento. Você veio? Claro que vim, respondi. É uma emergência. Comecei a dar instruções, voltando naturalmente ao papel de administradora da casa. Daniel, verifique se há água em todos os equipamentos elétricos. Stephanie, comece a afastar os itens valiosos da água. Mãe, ligue para a seguradora logo de manhã. Vou ver o que posso fazer com a água imediatamente. Pelas horas seguintes, trabalhamos juntos, recuperando o que podíamos, usando todas as toalhas da casa para absorver a água e movendo os móveis para áreas secas. Às 3 da manhã, tínhamos feito tudo o que era possível sem ajuda profissional. A empresa de restauração só pode vir amanhã à tarde, disse minha mãe, desligando o telefone após uma ligação de emergência. Disseram para ligar desumidificadores, se tivermos. Tem um na garagem, eu disse, e outro no depósito do porão. Percebi que nenhum deles sabia dessas informações básicas sobre a casa que eu cuidava havia anos. Enquanto nos reuníamos, exaustos, na cozinha relativamente seca, a extensão total do declínio da casa se tornou evidente. Pratos estavam empilhados na pia. Correspondências e papéis entulhavam todas as superfícies. O lixo transbordava e o chão estava pegajoso sob meus pés. Isso ia além dos danos causados pela água, demonstrando semanas de negligência. A gente devia conversar, eu disse finalmente, olhando para os 3 rostos cansados ao redor da mesa da cozinha. Sobre o quê? Perguntou Stephanie, na defensiva. Sobre o que realmente está acontecendo aqui, respondi com firmeza. Tudo. Chega de meias-verdades ou histórias convenientes. É hora da sinceridade total. Mamãe desviou o olhar, desconfortável. Daniel encarou as próprias mãos. O queixo de Stephanie se ergueu em desafio, mas seus olhos demonstravam um medo inconfundível. Tudo bem, continuei quando ninguém falou. Eu começo. Sei que o Daniel perdeu o emprego devido a alegações de má conduta financeira. Sei que o negócio de design da Stephanie nunca existiu de fato, além de um site e cartões de visita. Sei que você está enfrentando execução hipotecária em Chicago e ruína financeira. E suspeito que você não veio aqui para uma visita temporária, mas porque não tinha para onde ir. O silêncio que se seguiu confirmou tudo. Por fim, Daniel falou. Não foi exatamente uma conduta financeira, disse-lhe calmamente. Foi um problema de jogo que saiu do controle. Usei fundos da empresa temporariamente, com a intenção de substituí-los depois de uma grande vitória, mas a vitória nunca veio. Jogo, repetiu a mãe, virando-se para encará-lo. A Stephanie me disse que houve uma reestruturação corporativa. Tem mais, continuei, olhando diretamente para Stephanie. Você tem retratado uma vida de sucesso em Chicago enquanto, na verdade, está se afogando em dívidas. Convenceu a mamãe a lhe enviar dinheiro que eu fornecia para as despesas da casa enquanto mantinha a ilusão de sucesso. Nós íamos pagar, insistiu Stephanie, com lágrimas nos olhos. Quando as coisas melhorassem. E quando as coisas iriam melhorar, exatamente, perguntei. Porque, pelo que entendi, você não tem emprego, nem poupança, tem dívidas enormes e agora perdeu sua casa em Chicago. Isso não é um revés temporário.
É um colapso financeiro completo. Ela está mentindo. Stephanie se virou desesperadamente para a mãe. Mãe, me diga que ela está mentindo sobre nos enviar o dinheiro do aluguel. O rosto da mãe se contraiu levemente, a primeira emoção genuína que eu via nela em anos. Eu precisava ajudar sua irmã, disse ela, fraca. Ela e Daniel têm um certo estilo de vida para manter. Com que dinheiro? Insisti. Porque tenho analisado nossas finanças desde que saí. O IPTU desta casa está 3 anos atrasado. Há vários ônus sobre a propriedade. A conta de aposentadoria da mãe está quase no fim. Para onde foi todo esse dinheiro? Daniel olhou diretamente para Stephanie, que começou a soluçar. Compras, disse-lhe simplesmente. Produtos de luxo, roupas de grife, restaurantes caros, manter as aparências enquanto tudo desmoronava ao nosso redor. E apostas, acrescentei, olhando para ele. Quanto você perdeu? Ele citou um valor que fez minha mãe suspirar. A maior parte em apostas esportivas, um pouco de pôquer online. Começou pequeno, apenas uma maneira de tentar ganhar um dinheiro extra quando meus bônus foram cortados. Depois virou outra coisa. Virei-me para minha mãe, cuja expressão chocada confirmou que ela não sabia da gravidade da situação. E a sua saúde, mãe? Você faltou à consulta com o cardiologista. Andou tomando seus remédios? Fiquei confusa sem os seus lembretes, admitiu ela, e alguns acabaram. A farmácia disse que o plano de saúde foi recusado quando tentei renová-los. Porque os prêmios não foram pagos, percebi, o que era minha responsabilidade antes de eu ir embora. Pela primeira vez, vi arrependimento genuíno nos olhos da minha mãe. Eu não entendia o quanto você estava lidando, disse ela baixinho. Só depois de você ter ido embora. E qual era o verdadeiro plano? Perguntei, olhando de Stephanie para Daniel. Porque aquelas bagagens não eram temporárias de visitantes. Stephanie e Daniel trocaram olhares antes que ela finalmente falasse. Achamos que poderíamos voltar para cá definitivamente, admitiu. Morar com a mamãe, reconstruir nossas finanças. Eventualmente, ela se interrompeu. Eventualmente assumir a casa, completei por ela. Me expulsar completamente. Não foi bem assim, protestou ela fracamente, mas seus olhos contavam uma história diferente. Levantei-me da mesa, observando as 3 pessoas cujas ações me forçaram a sair de casa. Bem, seu plano funcionou em parte. Vocês me expulsaram. Mas parece que não perceberam o quanto todos dependiam de mim. Como se para enfatizar meu ponto, um grande estrondo soou na sala de estar quando outra parte do teto danificado pela água desabou. O que fazemos agora? Perguntou minha mãe de repente, olhando para todos os seus 67 anos. Primeiro, vocês lidam com esse estrago causado pela água e começam a tornar esta casa habitável novamente, eu disse com firmeza. Depois, vocês encaram a realidade, todos vocês. Chega de fingir. Chega de se esconder da verdade das suas situações. Virei-me para ir embora, mas a voz da minha mãe me interrompeu. Paige, espere. Precisamos de você. Eu preciso de você. Por favor, volte para casa. Por um breve momento, senti a força do meu papel de uma vida inteira como a responsável, a que consertava, a que cuidava. Então me lembrei da demissão fria, dos anos de trabalho ingrato, da traição suprema de ser expulsa da minha própria casa. Não posso voltar a ser como era, disse eu finalmente. Essa vida acabou para mim. Mas vou ajudar a organizar a empresa de restauração amanhã e vou garantir que seus medicamentos sejam repostos, mãe. Além disso, vocês precisam encontrar suas próprias soluções. Ao dirigir de volta para o apartamento de Tara nas primeiras horas da manhã, senti uma leveza inesperada, apesar do cansaço. Pela primeira vez, enfrentei a disfunção da minha família de frente, falei a minha verdade e saí com meus limites intactos. Algo fundamental havia mudado, não apenas na percepção que eles tinham de mim, mas na minha percepção de mim mesma. A crise dos danos causados pela água marcou uma virada para nossa família. Nos dias que se seguiram, mantive distância emocional, mas ofereci assistência prática limitada. Coordenava com a empresa de restauração e garanti que os remédios da minha mãe fossem repostos. Coloquei Daniel em contato com um amigo empreiteiro que precisava de ajuda temporária com trabalhos manuais.
Uma semana após a enchente, marquei uma reunião com Jackson, meu amigo advogado, em um café neutro perto da casa da família. Mamãe, Stephanie, Daniel e eu nos sentamos à mesa enquanto Jackson expunha nossas realidades jurídicas e financeiras. A casa é de propriedade conjunta de pai de Stephanie, e sua mãe tem direitos vitalícios de ocupá-la, explicou ele, abrindo os documentos. No entanto, os impostos prediais em atraso criaram penhoras que precisam ser resolvidas imediatamente para evitar uma possível execução hipotecária. Execução hipotecária, repetiu mamãe, visivelmente pálida. Infelizmente, sim, confirmou Jackson. Além disso, há várias contas de serviços públicos e prêmios de seguro residencial vencidos. A situação financeira é, na melhor das hipóteses, precária. Nas 2 horas seguintes, criamos um acordo formal abordando as responsabilidades de todos no futuro. A mãe permaneceria na casa, mas com uma compreensão clara das responsabilidades administrativas. Stephanie e Daniel se mudariam para um pequeno apartamento do outro lado da cidade, adequado às suas circunstâncias drasticamente reduzidas, e iniciariam aconselhamento financeiro para lidar com suas dívidas substanciais. Eu manteria minha parte da propriedade da casa, mas continuaria morando de forma independente. Quando nos preparávamos para ir embora, minha mãe pediu para falar comigo em particular. Caminhamos até um canto tranquilo do café, longe dos outros. Eu te devo um pedido de desculpas, disse ela, com a voz estranhamente hesitante. Um pedido substancial. Durante anos, eu te desvalorizei enquanto favorecia Stephanie. Eu me convenci de que era porque ela precisava de mais apoio, mas a verdade é que sempre achei mais fácil ceder às suas exigências do que reconhecer seus defeitos. E os meus estavam sempre à mostra porque eu estava lidando com a vida real em vez de criar uma ilusão, acrescentei baixinho. Sim, admitiu minha mãe. Você se parece muito com seu pai nesse aspecto. Prático, confiável, honesto. Acho que depois que ele morreu, ficou mais fácil me concentrar na Stephanie porque ela não me lembrava dele constantemente como você. Ela respirou fundo. Sinto muita falta dele, mesmo depois de todos esses anos. Mas isso não é desculpa para a forma como te tratei. Sua admissão foi mais do que eu jamais esperava ouvir dela. Obrigada por dizer isso, respondi. Ajuda a entender o porquê. Minha terapeuta diz que preciso lidar com os padrões que criei, continuou ela, me surpreendendo ainda mais. Ela deve ter visto minha expressão, porque sorriu levemente. Sim, comecei terapia. Aparentemente, a quase ruína financeira e um teto desabando podem motivar mudanças. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças graduais, mas significativas, para a vida de todos nós. Recebi a promoção pela qual tanto ansiava, acompanhada de um aumento substancial que me permitiu começar a procurar meu próprio apartamento. Encontrei um apartamento ensolarado de um quarto em um bairro que sempre admirei, mas que nunca pude pagar antes. Mudar meus pertences do quarto de hóspedes de Tara para o meu próprio apartamento foi uma cerimônia, uma manifestação física da minha recém-descoberta independência. Arrumei cuidadosamente os livros do meu pai em novas estantes, pendurei fotos de momentos mais felizes em família e me deliciei com uma confortável poltrona de leitura que lembrava a que ele mantinha em seu escritório. Enquanto isso, Stephanie e Daniel se mudaram para um pequeno apartamento de um quarto em uma área menos desejada da cidade. A transição foi especialmente difícil para Stephanie, que teve que vender muitos de seus bens de luxo para ajudar a pagar as dívidas. Daniel encontrou um emprego estável com meu amigo empreiteiro, enquanto Stephanie finalmente conseguiu uma vaga como vendedora em uma loja de decoração, um uso prático, porém humilhante, de seu interesse por design. A saúde da minha mãe melhorou com um novo acordo, no qual eu ajudava a gerenciar suas consultas médicas à distância, enquanto uma enfermeira visitava semanalmente seus medicamentos e sinais vitais. Ela começou a se interessar ativamente pela manutenção da casa, aprendendo muitas das tarefas básicas de manutenção que eu havia realizado por anos. Nossos relacionamentos familiares também se transformaram lentamente. Os jantares semanais que minha mãe e eu organizávamos tornaram-se um terreno neutro para reconstruir a confiança. As conversas às vezes eram estranhas, às vezes tensas, mas cada vez mais autênticas de uma forma que nossas interações nunca haviam sido antes. Stephanie começou a frequentar aconselhamento financeiro e terapia pessoal, confrontando gradualmente as inseguranças que a impulsionaram por status e admiração ao longo da vida.
Nosso relacionamento continuou complicado, mas momentos de conexão genuína começaram a emergir por baixo da competição e do ressentimento que caracterizaram nossa irmandade por décadas. Eu sempre achei que o papai te amava mais, ela admitiu durante uma rara conversa honesta. Você era tão parecida com ele, e eu estava sempre tentando chamar a atenção dele. E eu sempre achei que a mamãe te amava mais, respondi. Então, me concentrei em deixar o papai orgulhoso. Nós duas estávamos certas, de certa forma, ela reconheceu com tristeza. Isso é bem confuso, não é? No dia de Ação de Graças, 6 meses após minha saída da casa da família, nos reunimos para uma refeição festiva que foi diferente de todas as anteriores. A sala de jantar ainda apresentava sinais sutis de danos causados pela água, mas a comida era farta, a conversa genuína e a dinâmica de poder fundamentalmente alterada. Enquanto lavávamos a louça depois, minha mãe me puxou de lado. Estou orgulhosa de você, disse ela baixinho. Não apenas por como você nos ajudou a superar esta crise, mas por ter a coragem de ir embora quando precisou. Seu pai também ficaria orgulhoso. Suas palavras tocaram um lugar no meu coração que há muito precisava de cura. Obrigada, eu disse simplesmente. Isso significa muito. Mais tarde naquela noite, enquanto dirigia de volta para meu apartamento, refleti sobre a estranha jornada dos últimos meses. Ser forçada a sair da casa da minha infância inicialmente pareceu rejeição e traição. Na realidade, tornou-se o catalisador para o crescimento que eu não sabia que precisava. Às vezes, os momentos mais dolorosos de nossas vidas criam as condições necessárias para a transformação. O retorno da minha irmã e o ultimato da minha mãe destruíram minha existência confortável, mas insatisfatória. A partir desses pedaços quebrados, construí algo novo, algo genuinamente meu. A casa da família sempre guardaria minha história, mas meu futuro pertencia a espaços que eu mesma criei, cercada por pessoas que me valorizavam não apenas pelo que eu podia oferecer, mas por quem eu realmente era. Você já passou por uma situação em que o que parecia rejeição, na verdade, abriu a porta para algo melhor em sua vida? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários. E se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvir que, às vezes, ser rejeitado é, na verdade, o primeiro passo para encontrar onde você realmente pertence. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se, seu valor não é determinado pela forma como os outros o tratam, mas por como você escolhe se valorizar.